Olha aí, pessoal, o senhor Campos Neto, que tem dado muitas declarações recentemente, está indo para a reta final do mandato dele e parece que está rasgando o verbo de fato, afirmou que a coisa mais importante para o Banco Central nesse momento é a convergência da dívida. Pois é, mais do que a preocupação com o índice de inflação que é medido, que é uma das atribuições do Banco Central, sem dúvidas, tida como a maior delas, para o Campos Neto, na verdade, o problema da dívida pública é o maior e eu tendo a concordar totalmente com ele nesse ponto, porque a dívida pública hoje é a grande tragédia inflacionária brasileira. Vamos dar uma olhada no que o presidente do Banco Central falou, conversar um pouco sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, Campos Neto falou ali num painel, aqui no evento Esfera Brasil, lá em Guarujá, fica no litoral de São Paulo, e afirmou o seguinte, que o que mais importa para o Banco Central é que haja uma convergência da dívida fiscal do Brasil, e não tanto as medidas que são tomadas no dia a dia do Ministério da Fazenda. Porque qual que é o ponto aqui nessa história? O importante não é o micro, pequenos detalhes, pequenas ações tomadas. O importante é o resultado macro, o resultado estrutural. O quanto que as medidas que o Haddad e também o planejamento e outros ministérios, o governo Lula, que é quem manda nisso no final das contas, o quanto que as medidas tomadas vão impactar no resultado fiscal, seja pelo aumento das receitas ou redução das receitas, seja pela mesma coisa do lado das despesas. Isso é o mais importante porque é o que vai calibrar a dívida pública e estabelecer uma meta a ser devidamente buscada e alcançada, Por que não? Não apenas estabelecer uma meta e dobrá-la depois, alcançar essa meta fiscal. Qual é o problema aqui nessa história e por que é isso que levanta as questões na cabeça do Campos Neto e, é claro, de todos os outros membros do Banco Central que entendem muito bem desse assunto? Dívida pública no Brasil, em grande parte do mundo pelo menos, se não na totalidade, é financiada com impressão de dinheiro. Não tem dinheiro suficiente na economia para girar essa dívida brasileira. E olha, o déficit, o rombo fiscal, aumentou R$ 1 trilhão no intervalo de 12 meses. Aonde que o mercado tem dinheiro, R$ 1 trilhão para emprestar para o governo Lula no intervalo de um ano, além do que ele já empresta para rolar a dívida? Então é claro que essa dívida excedente é financiada por meio de impressão de dinheiro que vai para o Banco Central, para os outros bancos aí por meio de mecanismos, enfim, não é dinheiro que já existe, é um dinheiro que é criado expandindo a base monetária. Duvida? Compara o gráfico M2 do real com a evolução da dívida pública e você vai ver que isso casa perfeitamente, uma coisa leva à outra. E se você tem, portanto, uma dívida pública descontrolada, você tem uma impressão de dinheiro descontrolada. Tá, mas o que tem? Qual é o problema? O que o Banco Central tem a ver com isso? Se você tem mais dinheiro sendo impresso do nada, atirado na economia, circulando, porque o governo compra, recebe esse valor, tem a dívida, fornece a dívida, recebe o valor e circula esse dinheiro na economia. Então o dinheiro não está guardado, ele está circulando e isso gera aumento de preços, que é o que o pessoal erroneamente chama de inflação. Inflação é a impressão de dinheiro que aconteceu no primeiro lugar. Mas o Banco Central está de olho no resultado, nos preços. O índice IPCA, geralmente, o percentual da inflação, do aumento dos preços de forma geral. E é no combate a essa inflação, entre aspas, ao IPCA, que o Banco Central trabalha. Então, se o Banco Central quer combater o aumento de preços, o olhar dele não deve estar aqui apenas no preço final ao consumidor, na gôndola do supermercado, na bomba de combustível. O olhar dele tem que estar lá atrás, onde essa farra começa, que é no descontrole fiscal que leva à impressão de dinheiro. É lá no começo da história que a mágica do controle da inflação é resolvida, Então, de fato, faz sentido ele pontuar esse cenário, principalmente porque as pioras das expectativas que nós estamos vendo aqui, inclusive estamos falando de pioras consideráveis,
3,77% para o IPCA do ano que vem, piorando 3,64% de uma previsão de uma semana antes, uma coisa completamente descolada do centro da meta, que é 3%. O mercado não está acreditando que o Banco Central vai conseguir manter isso, mas o que leva a essa expectativa piorada é justamente o cenário fiscal. O mercado financeiro também sabe disso que eu falei aqui com vocês. Políticos sabem, economistas sabem, gente do Banco Central, o mercado financeiro, todo mundo sabe que aumento da dívida causa mais inflação. E é a preocupação de todo mundo nesse cenário. E o que acontece? O Campos Neto está olhando para isso e já antevendo que o problema inflacionário do ano que vem, de 2026, será causado pela impressão de dinheiro agora. Nós estamos vivendo nesse momento. E é por isso que ele coloca essa analogia do retrovisor. Ele diz o seguinte: às vezes as pessoas olham muito a inflação corrente, mas se o Banco Central fizesse política monetária olhando a inflação corrente, seria como dirigir um carro olhando o retrovisor. Você vai bater o carro. De fato, porque a inflação que tem agora já foi causada lá atrás. Você não consegue reverter esse cenário. O dinheiro já foi impresso, já está circulando. Você tem que pensar na inflação futura, que é causada por eventos atuais. Você olha para a impressão de dinheiro que inevitavelmente vai ter que ser feita nesse ano para cobrir o rombo fiscal, e você já começa a pensar na repercussão disso lá na frente. Até porque o Banco Central tem aqui a possibilidade de usar a taxa de juros para tentar manipular o aumento dos preços, o índice IPCA, que o pessoal vai chamar de manipular a inflação, controlar a inflação. Só que o Banco Central já está mantendo aí uma taxa acima de 10% há um bom tempo, com todas as pressões, e vendo que isso está atrapalhando um pouco a economia brasileira e não há qualquer tipo de desejo, vamos colocar assim, pelo Campos Neto, os outros diretores do Banco Central, em aumentar essa taxa de juros para controlar uma inflação mais agressiva. Ninguém quer partir para esse cenário. Eles gostariam de diminuir a taxa de juros hoje. Não podem fazer porque vai descontrolar totalmente a situação econômica no Brasil. Olha o tanto de dinheiro que foi impresso para financiar a dívida pública no ano passado. Falei para vocês, 30 de abril, de 1º de maio a 30 de abril deste ano, R$1 trilhão a mais de dívida. Isso é grana criada do nada, meu amigo. Não tem de onde vir esse dinheiro todo para circular na economia. Então, é claro que isso vai fazer uma pressão inflacionária que nós já estamos vendo. Eu trouxe os números das prévias de maio e elas já são uma resposta, esses números, esses dados, já são uma resposta ao que aconteceu no final do ano passado. Isso vai inevitavelmente acontecer. E não tem como, o Banco Central não vai poder manter os cortes de juros que ele estava mantendo. Porém, ele também não vai poder aumentar a taxa de juros para controlar o ímpeto da inflação. Está entre a cruz e a espada novamente. Onde se resolve esse problema? Fora do Banco Central, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Palácio do Planalto, no gabinete do Lula, colocando as contas em dia e fazendo com que o orçamento feche, as metas sejam batidas, a desconfiança do mercado não cresça tanto assim e o governo não precisa imprimir dinheiro para manter o crescimento da dívida nos padrões atuais. É isso que é preciso fazer, é isso que o Javier Milei está fazendo lá na Argentina, mas dificilmente nós vamos ver isso acontecendo aqui no Brasil por conta do histórico do Lula, o histórico do Fernando Haddad, declarações recentes e tudo mais. Então sim, Campos Neto está correto nessa análise. O mais importante para o Banco Central é a dívida, a convergência dela para a meta estabelecida, colocá-la num patamar mais controlável, mais estável. Infelizmente, para ele e para todos nós, meu amigo, essa situação não será alcançada pelo atual governo. E com outro presidente do Banco Central no ano que vem, no lugar do Campos Neto, um homem do Lula ocupando essa vaga, meu amigo, o desastre estará arrumadinho para nos surpreender, entre aspas, né? Mas para causar muita tragédia econômica no Brasil, sem dúvidas. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.